Hoje eu vou assistir o teaser do remake de One Piece. Eu sei, eu tô um pouco atrasado, esse teaser saiu tem alguns dias já, e muito provavelmente você já deve ter visto esse teaser sozinho ou com algum outro youtuber, mas nesse vídeo eu me proponho a falar sobre a animação desse teaser, né? Pra quem não sabe, eu fiz faculdade de animação, eu trabalhei como animador por um tempo, né? Apesar dessa cara de boboca aqui, eu acho que eu consigo agregar nesse debate, porque eu sei que muitas pessoas estavam falando sobre isso no Twitter e tudo mais, então bora dar uma olhada aí pra ver se a animação tá maneira, se promete esse remake fazer algo tão bom quanto o atual anime de One Piece, que tem uma animação irada. Então bora assistir pra ver como é que tá. E já vai comentando aí se você curtiu ou não esse teaser, tá? Pra eu saber legal o que vocês estão esperando do anime remake de One Piece. Riquezas, fama, poder. Maneiro, hein? De antemão já adianto, vou pausar bastante, então vem comigo. Cara, de início já dá pra ver que eles usaram um layout 3D aqui, né? Você consegue ver ali os personagens ali embaixo, 2D e um layout 3D, mas é interessante porque parece que são camadas diferentes, e são camadas diferentes, mas gera um efeito meio de jogo, né? Um homem conquistou tudo o que o mundo tinha a oferecer. Olha isso, tá vendo? A diferença entre os elementos que estão aqui compondo essa cena lembra muito um jogo, na real, mano. É interessante, é uma visão interessante. Piratas Gold Roger. Antes de ser executado, suas últimas palavras levaram multidões aos mares. Bacana como eles estão construindo, na minha visão aqui, uma sensação de algo muito épico, né? Porque o One Piece, ele é algo épico, mas o início de One Piece, ele não é tão épico assim, ele é mais simples, ele é mais calmo, mas é interessante porque o pessoal do remake, ele já tem material atual do que tá rolando em One Piece, então eles conseguem construir algo épico a partir disso, é bacana de ver isso. Olha que bonito, mano. Olha! Depois eu vou voltar, tá? Pra gente poder ver o que tá passando rápido. Legal. De antemão já dá pra notar que eles vão trabalhar muito com 3D e 2D, né? Juntos, né? Algo bem híbrido. O que faz sentido, porque esse remake é do It Studio, e o It Studio é um estúdio que trabalha muito, né, com essa questão do 2D com 3D, né? Se você já pegou pra assistir algum anime deles, tipo Shingeki no Kyojin, por exemplo, você deve lembrar que tinha muito 3D nos cenários, na câmera imaginária, né, pra gerar aquela tridimensionalidade. Então isso é bacana porque gera um dinamismo maior nas cenas de ação e, querendo ou não, isso é muito bom em momentos ali de luta e tudo mais. E acaba criando ali momentos muito interessantes, né, e épicos. Porque a parada, pegando o Shingeki no Kyojin como exemplo, é que Shingeki no Kyojin, ele tem um negócio que é o quão hollywoodiano é Shingeki no Kyojin. É muito dramático. Quando eu digo dramático, é a cinematografia do negócio. Então, a gente vai ver isso em One Piece também. Então, é o One Piece, esse remake, que nem a gente já sabe, né? Ainda é o One Piece, mas a gente vai ter talvez uma visão diferente de One Piece, que a gente nunca teve antes, o que é bacana. Ó. Aquela cena da Álvida quebrando o barco do Kobe, se eu não me engano, não tem no anime, né? É algo do mangá. Então, fica aí, né? Uma prova de que eles vão adaptar realmente tudo do mangá, capaz de o flashback do Sanji, por exemplo, ser mais fiel. Eu acho que as censuras que tiveram lá no passado não devem ter, né, nesse remake, muito provavelmente. É que eu tava falando, realmente você consegue compor algumas cenas muito boas, porque, se liga, tem um 3D, tem esse cenário que ele é pintado de uma maneira diferente, né, e tem os personagens que estão ali de uma maneira diferente também. São 3 camadas ali, basicamente. Tem o 3D, do cenário, dos personagens, em 2D. Então acaba criando, na minha opinião, um mix bem legal, tá? É diferente ver One Piece assim, né? Lembra mesmo um jogo, lembra um teaser de jogo, tá ligado? Sem contar que, se vocês notarem, as cores estão bem vibrantes. Elas estão bem saturadas também, eu acho. Mas eu acho que as cores estarem vibrantes é algo diferente, porque se você for notar o anime atual, por exemplo, é algo mais opaco, sabe? É algo sem tanta luminosidade, sem tanto brilho. É algo mais seco, sabe? Apesar de ter cor. Muito por causa dos filtros que usam, né? Então, eu acho que esse anime promete ser mais vibrante em vários aspectos. O que é legal, porque o One Piece é um anime colorido, é um anime vibrante, então funciona. Ó.
Legal, isso a gente vai falar depois. Homens cheios de esperança partiram em busca desse tesouro dos sonhos em direção... Essa ceninha aqui do Sanji, hein? Eu tenho certeza que só tem no mangá, mano. Só tem no mangá isso aqui, hein? Do negócio na cabeça dele, hein? Outra coisa, o Sop não tá branquelo, hein? A galera achou que o Sop ia tá branquelo, isso, aquilo, outro, papapá, pé. Também achei, admito. Porque, né? Tava aí o Sop cada vez mais branco. Se tu pega o anime da Toei pra poder assistir, né? O anime atual, nossa, daqui a pouco o Sop some. De tão branco que tá. Mas eles mantiveram a cor lá do início do Sop, o que é legal, né? Porque antigamente, não só One Piece, mas com vários outros animes, você via uma variação maior de cor de pele nos personagens, o que era legal, porque criava contraste entre eles na cena. Que nem eu falei, isso era algo que tu via muito na indústria de animes no geral. Muito pela forma também como os animes eram coloridos, eram feitos, né? Existiam outras paradas, eles faziam de outras formas, né? Hoje em dia tem outras tecnologias, então meio que eles podem usar as mesmas cores e eles pintam de forma diferente, por aí vai. Enfim. Então, o One Piece foi embranquecendo com o tempo, né? Os personagens, e perdeu todo aquele contraste que eu falei, né? A variação que tinha. E se tu pega aqui pra ver, mano, os personagens estão com cores diferentes de pele, o que é legal. Pode parecer bobo, mas em questão artística, tá? Não tô nem querendo levar pra outro lado aqui, mas em questão artística é bacana também. E também em questão de diversidade é legal também. É bacana pra caramba. Ainda mais que o Sop, principalmente no live action, né? Ele é interpretado por um ator negro, né? E o Sop, ele é sul-africano, se eu não me engano, né? Em teoria, se ele fosse do mundo real. Então, é bacana ver isso, né? Porque como é da Netflix, e a Netflix quer vender esse remake pra galera que também tá acompanhando o live action, e que só acompanha o live action, né? E não conseguiu, talvez, pegar ali o timing, né? Pegar o ritmo do anime antigo. Então, seria, acho que, um pouco estranho pra galera ver um Sop branquelo pra cacete, tá ligado? Daqui a pouco o Sop aparece loiro, porra. Esse tesouro dos sonhos em direção à Grand Line. E assim teve início a grande era dos piratas. Maneiro, hein? Fevereiro de 2027, legal. Bacanudo demais. Ó, vamos lá. Coisas que eu quero destacar aqui. Algumas coisas que eu quero destacar aqui, beleza? Primeiro de tudo, né? As cores, que nem eu falei, dá pra notar que tá bem mais vibrante. Tá um bagulho que chama a atenção, né? Os olhos chegou a brilhar com isso. Eu gosto de cores vibrantes, eu acho legal. Eu prefiro assim, sinceramente. Não gosto de anime muito morto, sabe? Muito opaco. O anime de One Piece atual, não é que ele seja morto, mas ele não é tão vibrante assim. E a gente sabe que o One Piece é um anime colorido no geral, né? A ideia do One Piece é algo bem colorido, os personagens têm cabelo colorido, roupas extravagantes. Então é legal, porque essa paleta de cor que foi escolhida destaca muito isso, né? Outra parada que eu gostaria de destacar, que eu tava falando um pouco antes no vídeo, sobre a questão do uso 3D. Olha essa cena aqui. E assim teve início... Ela é legal porque você consegue ver aqui, né, o uso perfeito de 3D, né? Por exemplo, o mar tá em 3D. O cenário, que ele tem uma outra pegada artística, né? Ele tem uma direção de arte bem legal, né? Aparentemente o remake vai ter uma direção de arte fantástica. Pra quem não tá ligado, direção de arte em anime é basicamente os cenários, tá? O diretor de arte, ele vai praticamente, né, ser o responsável por ser o designer dos cenários, os conceitos e por aí vai. E os cenários estão belíssimos, na minha opinião, que combina com One Piece, que é algo que tem belíssimos cenários. Não que o anime de One Piece nunca tivesse tido uma direção de arte boa, sempre teve, na minha opinião. Teve algum momento ali que se perdeu um pouco, mas na minha opinião sempre teve. Mas aqui tá bem diferente, né? Tá bem lúdico, talvez, eu diria. Eu tô achando bem bonito. Agora, aqui a gente vê algo muito legal, que é como eles conseguem realmente equilibrar muito bem o 3D. Porque o barco tá em 3D, o mar tá em 3D, o monstro não tá em 3D, tá? Ele tá em 2D. E é bacana porque é um monstro grande, com vários detalhes, né? E geralmente isso é em 3D, até pra poupar, né? Porque é mais difícil você ficar animando, desenhando frame por frame, quadro por quadro, algo tão detalhado, algo tão grande. Então eles geralmente fazem em 3D, né? Não é à toa que tu deve, né, ver o anime de One Piece, você que tá assistindo o vídeo, né? Deve ter visto algumas vezes, por exemplo, o Kaido na forma dragão em 3D. Não é que era preguiça, era só pra poder facilitar a produção, porque senão ia dar merda alguma hora. Mas, enfim, o que eu queria destacar mesmo aqui, além disso do 3D, que eu vou voltar a esse ponto, é como tem algumas escolhas aqui de enquadramento, né? E isso parte do storyboard e também da direção, que pega o storyboard e adapta isso, que
são bem legais, porque valorizam muito a ação e também acaba deixando mais divertido, mais dinâmico de assistir. Porque olha essa cena, o Luffy tá diante do monstro, você vê o tamanho do monstro marinho aqui em comparação ao Luffy. Então você consegue já ter uma dimensão de perspectiva. E aí a câmera, ela vai pra trás do Luffy. O Luffy, ele fica maior que o monstro na tela. Olha como o Luffy tá maior que o monstro. O Luffy domina a tela. E aí e tem um giro ainda. Tu vai das costas do Luffy pro soco do Luffy, que vai dar um soco no monstro e vai derrotar ele. Eu sei que parece bobo, mas existe toda uma linguagem cinematográfica aqui que acaba valorizando muito mais a ação da cena, acaba tornando muito mais divertido. E quando eu digo isso, é o seguinte, às vezes tu tá assistindo algo e você acha algo muito bom, mas você acha esse algo muito bom instintivamente. Você não racionaliza aquilo. E quando eu digo racionalizar, você não vê uma parada e fala, nossa, isso é bom por isso, isso e aquilo. Que nem eu tô fazendo aqui agora. Eu tô racionalizando esse pensamento. Por que essa cena de ação aqui, ó, ela é legal de assistir? Olha só, vou soltá-la de novo. Em direção à Grand Line. E assim teve início... Porque ela tem um conjunto de coisas, que eu falei aqui, que tornam ela muito mais legal de ver. Não é algo parado, não é algo chato. Porque você consegue fazer algo chato na animação, às vezes tu consegue fazer um desenho chato. Às vezes tu quer fazer um desenho de um cara correndo e tu faz o cara todo travado, sem dinamismo nenhum, sem curva, sem linha, sem movimento. E mesmo que seja um desenho estático, tem como você pôr um movimento. Então esse tipo de enquadramento é bom. E esse trailer tá recheado desse tipo de enquadramento. Vou pegar outro exemplo aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha... Foi bem rapidinho, mas olha que legal, mano. Olha a escolha que eles tiveram, né? Que nem eu falei, tem muito 3D. E eu acho, por exemplo, aqui, que tem um layout em 3D. E quando eu digo layout em 3D, imagina comigo um cenário em 3D, construído em 3D, e uma animação 2D por cima desse cenário. Pra quem usa Blender, que é um software de animação, talvez você já tenha visto algo assim. Que é, literalmente, você conseguir construir cenários 3D e você conseguir botar uma animação 2D naquele cenário. E aí, geralmente, nesses softwares de animação, você tem uma câmera. Né, uma câmera imaginária, mas você consegue controlar essa câmera, os enquadramentos dela, o posicionamento dela, o ângulo dela, a abertura dela e por aí vai. Então, a câmera imaginária, ela tá aqui embaixo. Olha essa cena, ela tá aqui embaixo, né? Olha como o Morgan Mão de Machado tá grande na tela, né? Isso destaca o quão assustador ele deveria ser. E olha como ela vai acompanhando o Luffy. Sabe, como se tivesse alguém gravando ali. Então, esses layouts em 3D, eles acabam ajudando muito nisso, porque eles dão uma liberdade maior pra você brincar com as cenas. Sem contar que, né, você consegue também ter uma tridimensionalidade muito maior dessas cenas. E a perspectiva delas fica muito mais palpável. Então você consegue ter algo bem profundo e tridimensional. O que, na minha opinião, é muito maneiro, né? Acaba sendo bem legal. Os barcos também estão em 3D, o que é bem comum, a gente já viu bastante isso no atual anime de One Piece, né? Os cenários também, que nem eu falei, estão em 3D, tem vários elementos em 3D, alguns estão em 2D, mas outros não. Algumas pessoas podem chiar com isso, podem não gostar disso, mas eu acho que isso é muito importante, né? Porque além de também criar uma identidade, né? E o 3D tá cada vez mais dentro da realidade das pessoas, assim, eu acho que tu não vê a Disney, por exemplo, a DreamWorks, a Pixar lançando filme em 2D. Tu vê em 3D. Então já faz aí décadas, né? Faz aí mais de uma década que tudo é 3D. Então não é como se fosse uma tecnologia que deveria ser rejeitada. É que na indústria de animes a gente vê, né, uma rejeição maior, porque tem muito anime que é muito horrível, muito feio, muito mal animado em 3D, né? Então as pessoas até têm uma imagem, às vezes, que o 3D ele é usado pra baratear. Sendo que é o contrário. O 3D ele é mais caro que o 2D. Tá? Porque envolve tecnologia cara, né? Você precisa ter vários computadores, várias máquinas pra poder renderizar bem. E é por isso que tem muito anime em 3D que é muito feio. Porque não é que ele foi mal feito, é que ele não conseguiu ser bem renderizado. Não tinha equipamento, não tinha dinheiro pra renderizar bem, né? É basicamente isso. Tu pode ver aí que tem várias notícias que falam, filme da Marvel demoraria milhões de anos pra poder renderizar se fosse num computador só. Teve que usar 40 mil computadores pra renderizar os efeitos especiais. Por quê? Porque é necessário ter muita tecnologia e também a mão de obra, ela é muito mais especializada. Os salários são maiores. Porque pra você animar 2D, é só você saber desenhar. Pra você saber animar em 3D, você tem que dominar um software, você tem que, às vezes, fazer um curso especializado disso. Então, é muito mais caro fazer, né? O que barateia, no final das contas? Eu vou dar um exemplo de Shingeki no Kyojin. Quando ele foi pro estúdio Mapa, os titãs deixaram de ser inteiramente em 2D e muitos deles vieram em 3D. E onde que isso barateia a produção? Porque a partir do momento que coisas complexas, tipo os titãs, né, que são grandes, detalhados e tudo mais, eles ganham modelos em 3D,
Fazer aquele modelo foi caro, mas a longo prazo barateia, porque você não vai precisar ficar errando, consertando erros de animadores, o que vai acabar aumentando o tempo de produção e, consequentemente, encarecendo ainda mais a produção. Então, no geral, você vai ter os modelos já prontos, que vai acabar ajudando a ganhar tempo, e ganhar tempo ajuda a baratear diretamente ou indiretamente. Então, tem essa balança, né? Então eu acredito que seja por isso que aqui no teaser a gente vê tantas coisas em 3D, em certo parâmetro. É pra baratear, né? É pra poder ganhar tempo, é pra baratear ao longo prazo, pra ter uma produção mais saudável também. E, querendo ou não, também faz parte da identidade. Que nem eu falei, tem layouts em 3D ali que estão dando muito mais tridimensionalidade para cenas de ação. E esse trailer foca muito em ação, né? Muito porque o fã de One Piece, ele gosta de ação, mesmo que o One Piece não seja só sobre ação, né? Então isso atrai os olhos. Sem contar que esse trailer também não é só pro fã de One Piece. É pra quem tem interesse em One Piece e nunca pegou pra ver, porque o anime antigo tem um ritmo diferente, tem uma parada diferente. Então, o que deve acontecer aqui é muito claro, né? Devem ser episódios longos, eu acho que de 40 minutos cada. Tô chutando, tá? Com um ritmo mais acelerado. E que é fiel ao mangá. Tipo, tudo que tá no mangá vai ter aqui. Porque o anime, ele tirava algumas coisas, ele adaptava algumas coisas, censurava algumas coisas. Pode ter algumas mudanças pontuais, talvez? Talvez. Alguns foreshadowings que não tinha antes, pode ter. Igual foi com live action, eles têm essas liberdades, eles podem brincar com isso, porque o material tá bem adiantado, né? Mas, eu acho que o que a gente vai ter aqui é algo, talvez, bem interessante, hein? Calma aí. Realmente tem, é que nem eu tava falando, né, tem uns enquadramentos de ação muito legais nesse trailer, cara. Eu fico bem empolgado pra poder ver o que vai sair daqui. É um teaser bem curtinho, tem pouca coisa pra ser analisada, avaliada, mas deu pra ter uma ideia de como vai ser esse remake de One Piece, né? Eu, sinceramente, não acho que esse anime novo de One Piece vai ter uma animação geracional, igual foi, por exemplo, Kimetsu no Yaiba. Eu acho que o que vai sair daqui é uma animação de alto nível, é uma produção de alto nível, mas que vai ficar ali no nível do anime atual de One Piece, né? Talvez até abaixo um pouco, porque o anime atual de One Piece é outra parada, né? É realmente insano. Mas eu não me espantaria se tivéssemos aqui alguns episódios que tem algo muito fantástico, mas eu realmente acho que vai ser algo de alto nível. Eu não espero que todos os episódios sejam de alto nível, mas eu acho que vai ser algo realmente muito bom em questão de produção, de animação. A gente vai ter uma nova linguagem de One Piece. Eu acho que vai ser o mesmo One Piece de sempre, mas eu acho que a gente vai ter uma perspectiva diferente de One Piece a partir desse anime, porque eu acho que eles vão trabalhar com alguns elementos diferentes, artisticamente falando, o que talvez possa funcionar, ou talvez nem tanto, né? Eu vi que muita gente não gostou tanto por causa do 3D, eu entendo, eu vi uma galera falando também que parecia um teaser de jogo. Eu não tava entendendo muito bem, eu tinha visto algumas imagens avulsas, mas assistindo esse teaser eu entendo perfeitamente, realmente. Parece um teaser de jogo ali no início e tal, não parece exatamente um teaser de anime, sabe? Ele tem algumas coisas bem diferentes ali, e ele tenta criar uma vibe muito épica, muito grandiosa de One Piece, o que, nem eu falei, é interessante, porque o One Piece ele não tem essa vibe toda no início, então ver isso, né, essa talvez releitura de One Piece, já que a gente tem um material novo atualmente, pode ser bem interessante no geral, né? Mas eu realmente gostei desse teaser, eu acho que vai vir coisa boa aí, eu sou fã pra cacete de One Piece, então, qualquer coisa de One Piece, eu vou estar assistindo, eu vou estar gostando. Inclusive, eu tive uma ideia muito boa aqui, tá? Se vocês gostarem desse vídeo aqui que eu fiz, né, comentarem bastante, deixar like, eu vou pegar pra ver ali o iniciozinho de One Piece, o primeiro, o segundo episódio, e vou trazer um vídeo pra cá, pra gente ver se realmente precisa de um remake, se o ritmo é tão ruim assim, se a animação é tão ruim assim, porque faz mais de 10 anos que eu assisti One Piece, e eu acho que dá pra fazer esse exercício, né? Nesse vídeo, eu falei um pouco mais sério, né? Sem tantas piadinhas e tudo mais. Tentei trazer uma visão mais técnica da parada, né? Porque algumas pessoas pedem pra eu fazer alguns vídeos assim, então não custa nada tentar, né? Fazer de vez em quando, alguma coisinha aqui ali, né? Da gente reagindo a algo e tentando trazer uma análise ali um pouco mais aprofundada, não é mesmo? Da parada. Comenta aí, você gostou desse vídeo, do estilo dele? Você quer que eu traga um vídeo reagindo aos episódios iniciais de One Piece? Pra gente ver se precisa ou não desse remake? Comenta aí. E também fala pra mim, gostou do teaser? O que você gostou e o que você não gostou? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E é isso. Adorei, adorei e adorei!